O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Aleluias. 1, 2, 3. Toda a igreja, o último. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, maior deste é o amor. Eita glória. Isso faz a gente balançar nas bases, porque o que vai permanecer para toda a eternidade é o amor. É o amor. Você pode levantar a mão e orar a Deus nesta noite? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos, ó Deus, por essa palavra tão inspirada que Paulo escreveu, Senhor Deus, a respeito do amor. Senhor, nós estamos aqui nesta casa para aprender a Tua palavra. São manifestados dons de cura, de manifestação, de cura, de revelação, de ensino, dom de profecia, dom de revelação. Mas chegará o dia que tudo isso será aniquilado, ou seja, o que vai permanecer na eternidade é o amor, é o relacionamento com aquele que nós o veremos face a face. Deus, mas enquanto nós estivermos aqui, que o Espírito do Senhor venha trabalhar no meu interior, na minha alma, no meu consciente, no meu intelecto, não só de mim, mas de todos nós que estamos nessa terra, para que nós vivemos o cristianismo firme, verdadeiro, ó Pai, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, com todas, Senhor, as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Deus, mas não retire de nós a Tua presença, a magnitude de operar, de manifestar do Teu Santo Espírito na vida da igreja, na vida do nosso pastor, da nossa pastora, dos obreiros, colegas de ministério, Deus, da criança, o jovem, Deus do porteiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor auxiliar. Deus, nós não somos nada, o Senhor aqui é tudo na vida da igreja, o Senhor aqui opera o bem, o Senhor aqui opera o milagre, o Senhor aqui faz, nós somos só escravos do Senhor, Pai. Eu estou aqui nesta noite para aprender a Tua palavra, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus aí, bem forte? Nosso pastor Zé de Carvalho, Deus que abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tá tudo bem? Glória a Deus. Eu gostaria de falar duas coisas antes de passar o microfone aqui a um dos pastores que mais eu respeito aqui nessa terra, que é o pastor José Carlos. Tem um filho dele que está, acho que na Inglaterra, né? Na Inglaterra, um dos filhos do senhor. Um dos filhos do senhor está na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Na Inglaterra. E tem o Douglas, que é daqui do departamento. E é um dos homens de Deus que mais eu tenho aprendido a amar e respeitar. Que esteve conosco, né, ali no Jardim Pompeia, nos ajudando em todo aspecto. Tanto na construção, como também nas ministrações. Hoje ele trará aqui um estudo, uma palavra experiente. Eu tenho certeza que o que ele falar aqui vai ser importante para todos nós. Antes, porém, duas coisas. Eu fui dormir ontem, acho que era quase 3 da manhã, porque eu fiquei... irmão, acho que se eu não fosse pastor, eu era um astronauta, porque eu fico encasquetado com esse negócio, sabe? Como é que as pessoas ficam lá em cima. Aí, vocês sabem que tinha 2 astronautas lá na NASA, que era para eles ficar lá 7 dias e acabou 8 dias, era para ficar 8 dias, acabou ficando 8 meses.
eles ficaram, não chama preso, mas eles ficaram ali por algum motivo, aquela cápsula que levou eles, não teve como trazer, e eles teve que ficar ali na NASA mesmo, esse tempo todo. E aí surgiam muitas perguntas, né? Como que eles estão lá? Será que estão bem? Será que estão alimentando bem? Já que ele não tinha preparado nem psicologicamente, nem nenhuma forma. Mas aí quando foi, né? 2 da manhã, eles saíram de lá, né? Ao vivo a gente pôde acompanhar. E tem aquelas pessoas que ainda não acreditam. Quando a Crio 9, que eu aprendi até o nome dos trem, né? A Crio 9 desgrudou da NASA com eles, com esses 2 e mais 2 que estavam lá e voltou com eles para vir para cá de novo. E agora, 7 da noite, eles chegaram, caíram no mar, e a hora dessa estão lá. Estão lá, espero que esteja tudo bem. Não tive tempo para ver como que eles estavam. Essa era a primeira coisa que eu queria falar, porque mostra aonde Deus tem permitido que a sabedoria, a ciência, né, tem conseguido fazer coisas que assustam a gente. A outra coisa que eu quero falar, irmão, é algo da Bíblia. Deus tem me despertado nesses últimos tempos muito, mas é muito mesmo, a respeito de eu prestar atenção nas religiões. Tenho estudado muito a vida de Salomão, como eu disse. Ele começou lá em cima, amado por Deus, protegido por Deus, foi coroado rei. Mas depois recebeu a sabedoria, ficou o homem mais sábio, mais rico da terra. Mas alguma coisa entrou no coração daquele homem, e uma hora a gente vai estudar isso aqui, que o reino dele foi se degredindo. Ele foi deixando de fazer aquilo que o Senhor pedia na Escritura e foi criando o seu próprio reino, ponto de que o final dele não foi legal. Mas uma hora vamos estudar sobre ela. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque no Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 11, fala que foi dado os mistérios de Deus aos pequeninos. O Senhor Jesus falando, mas a eles não. Ah, pastor, o senhor está falando que não foi dado a Salomão? Não, de maneira nenhuma. Mas eu vou chegar lá. Olha só. E ele, o Senhor Jesus respondendo, disse: porque a vós, a igreja, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então é claro que nós sabemos que está se referindo aqui às pessoas ímpias, às pessoas que não aceitaram a fé, não receberam Deus. Porém, há uma situação muito grande há um risco muito grande que mesmo aqueles, caso de Salomão, que foi-lhe dado os mistérios do reino de Deus, e de repente começa a trocar isso em troca de alguma coisa que lhe parece melhor. Isso é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo numa época de um cristianismo mesclado, que tem hora que você olha assim, você não sabe se realmente é Deus que está falando ou se é o homem que está falando. Porque é muito profundo, e como a gente está vivendo nos fins dos tempos, é assunto sim da gente procurar. Porque no mesmo caminho de Salomão foram a história da Bíblia Sagrada, mostra tantas outras coisas, que é como o gabarito. Aí eu perguntei para Elaine, bem, como é que é aquele negócio que dá, eu fiz o Enem uma vez, né, só que eu não acertei quase nada. Aí o que acontece? Tem o gabarito depois para ver se a gente acertou. Acontece que esse mistério que é revelado aqui para a igreja do Senhor, é o gabarito como dá os passos para chegar na eternidade com Deus. A igreja do Senhor, através do Espírito Santo, é revelado o gabarito da vitória espiritual. E foi revelado a tantos homens de Deus, mas eles não valorizaram, confundiram os números do gabarito e acabaram saindo daquela direção de Deus e tomaram a sua própria direção. Viu tanto que isso é sério, irmão? É assunto de terça-feira também. Uma hora dessa vamos falar
Quero chamar aqui o pastor José Carlos. Pastor, por favor, vem cá. Queridos, ele fala baixo, não é gritado igual eu. Mas eu peço vocês, com muito amor, vamos ouvi-lo com muita atenção. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus não ia trazer esse homem aqui hoje, se não fosse para falar algo que é importante para nosso crescimento espiritual. Quem pode dizer amém? Quem quer dar boas-vindas a ele, diga glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Aleluia. É com imensa satisfação que eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tinha prometido José de Carvalho que eu viria um dia aqui, com certeza, né? Falei, até ele me cobrou de vir numa festa aqui, eu digo, pastor, eu não vou garantir, mas no momento oportuno eu vou estar. Realmente não foi possível naquele dia. Depois o pastor Valdivino me fez o convite e nós aceitamos prontamente. Para nós é uma satisfação. Às vezes alguém pensa assim, mas por que não veio antes? Está tanto tempo por aí. Meus irmãos, nós somos aquele gado que gosta de estar sempre naquele coxo, sabe? Aprendeu e não sai fácil, não é fácil. Você fica ali, acostuma, você se arruma, você não tem outro destino. Até o carro, se você soltar o volante, já vai direitinho à sua igreja. É muito bom se amar a sua igreja. Glória a Deus. A sua congregação, né? Apesar que fazemos parte de uma grande congregação que está aqui nesta terra, que o Senhor verdadeiramente formou através do seu Espírito Santo. Aleluia. E os pastores passam, mas a congregação fica. Lembro dos pastores que passaram aqui, os quais tivemos parte na edificação do primeiro templo, e isso para mim realmente é gratificante ver aqui muitas pessoas que verdadeiramente são daquele tempo. Muitas não, são poucas, né? São poucas, mas ainda tem. Glória a Jesus. Mas nós viemos aqui, meus queridos irmãos, para falar de alguém muito importante. E não é outro. Não existe alguém mais importante na terra e no céu do que Jesus. Ele é a razão da existência, a razão da nossa vida, é a razão do nosso ser, é a nossa esperança, é o que nos sustenta diante da realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Se envolvermos nosso tempo para falar de outras coisas paralelas, com certeza a noite vai ser pouca, vamos levar o tempo todo e vai ter sempre motivo, alguma coisa para estarmos comentando. De Jesus também é do mesmo jeito. Se formos falar de Jesus, não tem fim. O escritor disse que se fosse revelar e escrever tudo o que ele tinha feito, os livros não conteriam. Então é verdade. Glória a Deus. Por quê? Cada dia que nós nos pusemos a estudar, a buscar, a meditar, Ele sempre vai estar nos revelando algo novo, apesar dos dias poucos que nós temos de fé. Porque muitos são os anos de Deus, os nossos são poucos, passaram muito rápido. Glória a Jesus. Mas vamos à palavra. Deus tocou no meu coração já há alguns dias. Nós estamos meditando em algo importante na sua palavra. Eu quero ir lá para o capítulo 1, do versículo 26. Apenas capítulo 1, versículo 26. Eu não marquei esse versículo, mas eu creio que é esse mesmo.
Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Diz assim. Eu gostaria de saber se os irmãos estão tendo uma audição boa ou se está tendo alguma dificuldade para me entender. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos lá de trás, lá da cabine, está claro a minha voz? Porque eu tenho dificuldade com o microfone. Então, se o sonoplasta não for bom para regular, é complicado. Glória a Deus. Eu creio que aqui a sonoplasta deve ser uma bênção. Glória a Jesus. A palavra do Senhor no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26 diz assim: façamos o homem. A igreja pode permanecer como está, vou ler apenas esse versículo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E os que levantaram podem se assentar. Deus abençoe. Fazendo menção aqui, repetindo apenas a primeira parte do versículo, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que privilégio. Meus irmãos, quando nós paramos e começamos a pensar nisto aí, e começamos a olhar quem é Deus, o Deus da Bíblia. Quem sou eu para ter e ser igual a Deus? Quando a palavra do Senhor lá em Isaías diz que em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe, como um mero e pobre pecador pode ter a imagem e semelhança de um Deus tão puro e santo? Isso expressa um projeto muito grande, maravilhoso, porque Deus, sem o homem, Ele continua sendo Deus. Ele não precisava, para ser Deus, do homem. Deus não precisava de nós, mas Ele colocou no seu coração em nos fazer, a dividir um pouco da sua glória. Por isso estamos aqui louvando e agradecendo a Ele. É um tempo tão difícil, mas Deus seja louvado. Eu quero falar de algo maravilhoso e que é de suma importância para os dias de hoje. A comunhão com esse Deus. A comunhão com esse Deus. Porque o que nós vimos no decorrer da história é que desde o princípio o homem se distanciou desse seu Criador. Deixou de reverenciá-lo. Embora Deus tenha estendido os seus anos, prolongado os seus dias, a ponto de chegar a quase 1000 anos, mas não resolveu. E diz a palavra que o Senhor disse: a minha alma não contenderá mais com o homem. Se cansou. Acredita que Deus se cansou? Lá no Salmo do Isaías capítulo 40 diz que o Senhor não se cansa. Ele é incansável. Mas ele chegou a dizer: eu não contenderei mais com o homem. Quer dizer, eu não vou mais me desgastar com essa criatura que eu formei. Jesus é bom. Obrigado. Obrigado, pastor. Meus queridos irmãos, é tão profundo e tão maravilhoso quando a gente para meditar, estudar a palavra. O crente novo,
e o crente um pouco mais antigo, ele sempre vai ter algo para absorver para o seu crescimento espiritual. Sempre vai ter. Ela é infinita. Ela não se esgota. No Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem, ou varão, ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de quê? Só uma hora? Uma vez por semana? Não. Todo dia. Ah, pastor, mas como é que eu vou ficar meditando? É tanta preocupação, é tanta conta para pagar, é tantos problemas, é tanto menino para cuidar, é marido, é esposa, é casa, é problema, é imposto e tantas coisas mais. Mas, se você quer ser bem-aventurado, diante de todas essas coisas, aplica-te, esforça-te em estar continuamente em contato com o teu Deus. Glória a Jesus. Amém? A palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus. Comunhão. E diz a palavra que não se viu mais Enoque, porque Deus para si o tomou. Quando eu estava meditando aqui nessa palavra, me veio assim, o Senhor me mostrou o seguinte: de repente alguém fala assim, o pastor José de Carvalho sumiu. Está aí? Sumiu não? Sumiu. Mas como? Pastor, não, sumiu. A irmã do circo de oração, aquela que estava todo dia orando, buscando o Senhor, sumiu. Mas diz a palavra que Enoque andou com Deus e nunca mais se viu Enoque. Quem sabe Deus transladou José de Carvalho? Quem sabe a irmã do circo de oração Deus arrebatou, levou para o céu? É maravilhoso. Glória a Jesus. Nos nossos dias, como cristão, precisamos estar continuamente em comunhão com o nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque dependendo de como nós andarmos com Deus, de como nós procedermos, principalmente como cristão, é que nós vamos ser identificados como verdadeiros ou não, como servos de Deus ou não. Então, ainda nós somos agradecidos a Jesus e continuaremos sendo agradecidos a Deus. Porque quando ele falou aos discípulos, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfão, não. Eu enviarei o Consolador para que vocês não estejam só. Ainda temos essa ajuda do Espírito Santo. Como andar de forma desordenada, a qual o testemunho é de que não é um bom cristão. É perder a oportunidade que Deus está dando de que você tenha comunhão com o teu Criador. Porque se nós, queridos irmãos, meus amados irmãos, falo comigo, se eu não tiver o temor no meu coração, na minha alma, no meu ser, de que eu preciso estar continuamente em reverência ao meu Deus, independente de circunstâncias, independente de situações, independente de quem está me confrontando, de que eu sou um servo de Deus e que eu devo a Ele a obediência.
E esse temor tem que fazer a diferença na nossa vida. A sua palavra já nos diz, e ela não falha, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia, ele consegue buscar ao Senhor. Tiago até disse, aquele que não tem sabedoria, busca a Deus. Nesse sentido, nós precisamos buscar a Deus. Porque nós vamos precisar de Deus, não é só hoje. Não é só para reunir, fazer uma festa e agradecer, não, todo dia. Todo instante nós precisamos de Deus. Glória a Jesus. Como cristãos, precisamos estar reverenciando o nosso Criador. Embora os nossos antepassados primitivos, do começo da fé, muitos tenham se desviado, o tempo patriarcal, o tempo antediluviano, esqueceram de agradecer a Deus. Mas Jeremias disse, olha, ainda graças ao Senhor que nos deixou o remanescente. Nós somos, irmãos, os remanescentes. Deus nos deixou para que continuássemos servindo, fazendo menção do seu nome, engrandecendo o seu nome. Fazendo jus ao nome, porque Cristo disse que nós somos filhos de Deus. João disse, não filhos nascidos da carne e do sangue, mas do Espírito. Nascer do Espírito. O próprio Cristo falando a Nicodemo disse, olha, tu tem que nascer de novo. Não é nascer da carne, não é nascer de novo. É algo especial, é algo diferente. Hoje ainda muitos de nós não sabem o que quer dizer ser nascido de novo. Infelizmente. É tão triste isso, e às vezes precisamos dizer. Todos nós precisamos estar lapidando e sendo lapidado pelo Espírito Santo de Deus, às vezes de forma que nós não gostaríamos, mas é a forma que Deus usa. Porque a palavra diz que qual é o pai que não disciplina o seu filho, porque se ele não disciplinar, a esse ele não ama. Misericórdia, Jesus, de mim, misericórdia de mim. Lá em Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo, olha, presta bem atenção. Eu acho que é como se fosse um pai, chega, Zamino, senta aí e escuta. Ocupa-te nestas coisas. Eu lhe disse assim, ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas para o teu progresso. Será que é para enriquecer que ele está falando aqui? Eu creio que não. Eu acho que ele estava falando de algo muito mais importante. O teu progresso, o teu crescimento diante de Deus, no conhecimento, na graça. Porque Deus, Ele é infinito, a sua misericórdia é grande, Ele tem muitas dádivas para dar. Os dons de Deus são infinitos. Ele tem muitos tesouros a dar para os seus servos. Quando Jesus disse assim, olha, aquele que deixar aqui nesta terra por amor de mim, vai receber muito mais aqui e na eternidade. Eu estava meditando sobre essa palavra para ser Jesus. Será que se eu vender uma casa, o Senhor vai me dar 100 casas? Será que eu vender um carro zero, o Senhor vai me dar 100 carros? Eu parei e pensei, o Espírito Santo me tocou. Sabe o que é, meus queridos irmãos? O que equivale essas coisas materiais com as coisas espirituais? Se Ele te desse 100 carros, ou te desse uma dádiva do céu, a dádiva do céu valeria muito mais do que esses 100 carros. Por quê?
Porque ele disse, onde vai estar o teu tesouro, vai estar o teu coração. A traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Ele pode te dar bens materiais? Pode, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele disse, buscai o ouro provado. Não este ouro perecível, não. Um ouro que ele tem para nos dar, vale muito mais que esse ouro perecível. Então, ocupa-te, Timóteo, em buscar a presença do Pai. Sabe por quê, Timóteo? Porque tu fazendo isto, tu vai salvar tanto a ti. Então, quando nós nos desgastamos estudando a palavra, jejuando, consagrando em prol da obra, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo para nós. Nós estamos fazendo para nós, irmão. Porque o meu trabalho físico, meus queridos irmãos, ele é passageiro, é volúvel. Na minha vida eu trabalhei tanto e hoje eu tenho quase nada. Se eu tivesse me desgastado na obra de Deus, imagina o tamanho do tesouro que eu teria para receber. Glória a Deus. Jesus é bom. Nós somos infiéis. Nós não sabemos valorizar o que Deus tem para nos dar. Meus irmãos, isso aqui é tão profundo. Eu torno para o relógio ali. Não tem como. Vamos lá. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Outra responsabilidade. Salvar a si, tudo bem. Você está no mar, você tem que nadar, você tem que se esforçar para não morrer afogado. Agora, se expor para buscar alguém que está afogando, já é um esforço triplicado. Então, mas você tem que se desgastar. Você tem que levar ao conhecimento daquilo que Deus já te deu, para que outros sejam salvos. E eu não estou falando aqui com o pastor José de Carvalho, nem com o pastor Valdivino, nem com o Pereira, não, estou falando aqui com a igreja. Nós, igreja, precisamos trabalhar em prol do crescimento do Evangelho. Como assim? Simplesmente, mas eu não sei pregar. Mas tem tanta forma de você trabalhar para Jesus. Jesus, ele é muito sábio. Para cada um, ele deu uma dádiva, ele deu um dom, ele deu uma forma de trabalhar. Jesus é bom. Só você, Jesus, o que é que eu posso fazer para ti? Com certeza, aqui na terça-feira, Deus já tem falado aos corações de vocês. Não só na terça, no louvor, quando vamos para a casa de Deus, que Deus usa, aleluia, na parte de louvor, os seus servos louvando, adorando. Quantas vezes nós alegramos a nossa alma, chegamos às vezes meio assim, meio devagar, e começamos a alegrar com os louvores, e glorificar a Deus e falar em línguas, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Nós somos, na verdade, meus queridos irmãos, descendentes e herdeiros de uma promessa. Primeira feita a Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que estaria abençoando Abraão, e ele disse: Abraão, eu te abençoando, te abençoarei. Falou 2 vezes. Te multiplicando, eu te multiplicarei. Em outra passagem ele disse: serão benditas todas as nações da terra. E aquele que te abençoar, será abençoado. Então Deus fez um pacto com Abraão, de manter o seu povo, e de batalhar pelo seu povo. E essa promessa
foi passada a nós através de Jesus. Jesus Cristo veio cumprindo um pacto que Deus tinha com o povo. Olhando assim, a promessa de Abraão estava ficando distante. Ele disse, agora eu vou enviar o meu filho. A sua palavra nos diz que, cumprindo-se o tempo dos gentios, Deus enviou o seu filho, não nascido de mulher, nascido de mulher, diante a lei, aleluia, para quê? Para resgatar o homem do pecado. Então ele veio, se desfez da sua glória. Merecíamos isto? Não. Um bando de desobediente, ingrato, pecadores, sem amor, sem afeto natural, teimosos. Ah, mas não era meu tempo. Não tem importância, você é descendente. Todos nós somos descendentes. Jesus veio e demonstrou o seu amor. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso, meus queridos irmãos, foi feito com uma única finalidade: aproximar o homem do Senhor, do seu Criador. Por quê? Porque ele tem uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar o meu povo. Então Deus, que trabalha para Ele não existe o tempo presente, passado e futuro, para Ele tanto faz falar no que aconteceu como que falar no que ainda vai acontecer, não faz diferença. Para Ele o tempo não existe, Ele está sempre presente. Ele já via Cristo sendo crucificado desde lá do Éden. Ele disse, olha, o homem vai pisar sobre a tua cabeça, embora tu possas lhe ferir o calcanhar. Jesus fez isto. Jesus sofreu, mas esmagou a cabeça de Satanás quando ressuscitou. Aleluia, trazendo vida a nós, nos reconciliando com Deus, com o Criador novamente. Maravilhoso. Uma coisa, meus queridos irmãos, que é importante demais, é que no tempo em que nós vivemos, cada dia mais está difícil de se identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. A igreja precisa continuar no rumo certo. A igreja precisa continuar caminhando de passos firmes, aleluia, em um só sentido, para encontrar com Jesus. Nada pode nos desviar. O apóstolo Paulo já dizia: o que vai nos separar do amor de Cristo é a dor, é a fome, é a tristeza, a tribulação, a angústia. Nada vai nos separar. Mas hoje está ficando difícil. Existe o falso. Quantos estão deixando a sua igreja, deixando de servir a um Deus verdadeiro, para ir atrás de pessoas que, na verdade, não andam com a verdade? Quantos? O próprio Jesus já dizia isso. Lá em capítulo 7 de Mateus, versículo 15 a 20, disse assim: cuidado com os falsos profetas. Muitos se passam por verdadeiros profetas, mas são como aqueles que entraram na boca dos sacerdotes, dos profetas de Acabe, e profetizaram, dizendo: vai à guerra, porque tu vais ser vitorioso. Mentirosos. Glória a Deus. Hoje, há muitos falsos, pois distorcem a palavra de Deus.
Nós não vamos frisar nome, detalhar, não, porque todos nós que estamos... Uma coisa interessante, meus queridos irmãos, nós ficamos pensando assim, por que o crente que nasceu na igreja, na Assembleia de Deus, aprendeu na escola dominical, está no culto de terça-feira e se deixa levar por essas coisas? Por quê? Nós vimos tantos bancos vazios. Não é porque os irmãos não vêm na terça-feira, não. Em muitos lugares está desse jeito. Estão aonde as coisas são mais fáceis, os caminhos são mais largos, é proibido proibir, apesar que hoje não se proíbe mais nada, né? Todos nós temos o livre acesso a tudo que nós quisermos. Ninguém vai nos proibir. Mas, como crentes, o apóstolo Paulo já dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se eu quero ter comunhão com um Deus verdadeiro, um Deus que os anjos diziam, santo, 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 santo é o Senhor. E alguns dizem, não, ele só quer o coração. Ele é cardiologista. Ele só quer o coração. Ele não está preocupado com essas bobageiras aí, não. Não. Lobos devoradores. Aleluia. O Senhor é grande, é poderoso. Sua palavra nos fala que, lá em Tessalonicenses, que o Senhor quer corpo, alma e espírito. Ele não quer só o braço ou a perna, não. Ele quer corpo, alma e espírito. E continua dizendo que o Senhor vos santifique. Ainda temos esse privilégio de que não é eu que vou, não, é o Espírito Santo que vai estar me ajudando a me santificar. Quanto privilégio é servir a Deus. Porque em muitos por aí, o sacrifício ainda continua igual no tempo de Baal, aonde Isaías e os 400 sacerdotes de Baal colocaram um altar e começaram a se cortar, se sangrar, mas Baal não respondeu. Hoje ainda tem muitos Baal por aí, mas nós não. Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda a nos santificar, a nos aproximar de Deus, a alegrar a nossa alma. Nos momentos de difícil, em vez de xingar ou clamar por alguém, não, diz glória a Deus. Meus irmãos, servir a Deus é maravilhoso. O próprio Deus jurou por si mesmo, pois não há mais nada maior do que Ele. Quando Ele jurou por Abraão, na sua palavra, repetindo 2 vezes. Lá em Hebreus, o Hebreus fez menção a isto. Nós fazemos parte desta promessa, irmãos. Por isso que existem essas vantagens, esse favoritismo de Deus ao seu povo. O próprio Cristo disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Será que nós somos fortes a ponto de resistirmos às tentações, pastor? Será que nós somos fortes a ponto de dizer não a tantas ofertas que são oferecidas? Coisas gordas, coisas boas, atraentes? Não. O homem é falho. Nós, seres humanos, somos falhos. Mas Deus está conosco, nos fortalecendo, nos dando visão, nos despertando, abrindo o nosso coração para compreender as coisas deles que são eternas e infinitas. Porque esses manjares que são oferecidos por aí são bolotas de porco, que servem para alimentar o estômago apenas e têm uma duração muito pouca.
logo, logo vem a tristeza, como aconteceu lá com o filho pródigo. E sofrimento. Mas Deus, Ele jurou que zelaria do seu povo, cuidaria de nós. Deus nunca deixou exterminar. Lendo o Velho Testamento e vários livros da Bíblia, nós vimos o quanto que Israel sofreu por desobediência. Mas quando você olha assim, Israel foi cativo para a Babilônia. Os sírios, os sírios babilônicos, e qual foi o outro? Me fugiu. Glória a Deus. Foram 3 reis, Círios, Dário, foi o Nabucodonosor. Babilônia, na verdade, guardou, escravizou o povo de Deus. Mas sempre ficava alguém. Sempre ficava alguém. Então nós, irmãos, somos, na verdade, o povo que Deus separou para hoje. Os que se foram, não se preocupem com ele. Continua fazendo a obra, continua servindo a Deus, porque Ele é fiel para com você, para comigo. A sua palavra diz que Ele é fiel com aqueles que com Ele têm compromisso. Se você tem compromisso com Deus, Ele é fiel. Amém? Deus, através do sacrifício de Cristo, provou que nos ama, irmãos. Provou que nos ama. Aleluia. Por isso devemos estar buscando ao Senhor, tendo uma comunhão estreita com Ele. O que é ter comunhão com Deus? Falamos de comunhão, falamos de temor, falamos de zelo, mas, na verdade, o que é ter comunhão com Deus? A comunhão com Deus é um vínculo de amizade. Porque como nós vamos ter comunhão com uma pessoa que nós não fazemos amizade com ela? Na igreja, eu tenho comunhão com os irmãos. Pode ser, irmão. Pode ser, irmão. Que tipo de comunhão é essa? Com Deus não pode ser assim, não. Com Deus nós temos que chegar mais perto. Se nós quisermos ser favorecidos por Deus, nós temos que chegar mais perto. Aleluia. Então, a comunhão com Deus gera um vínculo de amizade baseada no amor, que pode gerar, primeira coisa, confiança. Gera confiança, gera obediência, gera fé. E está baseado no princípio de quê? Da reciprocidade. O que é isso? Reciprocidade. Dando é que se recebe. Se tu queres receber alguma coisa, oferece alguma coisa. E será que Deus quer algo de nós? O que nós temos para oferecer a Deus? Como demonstração que nós queremos manter a nossa comunhão com Ele. A nossa casa Ele não quer, o meu carro Ele não quer, o meu salário Ele não quer. Nada disso interessa para Deus. Coisas materiais Ele não quer. Esse templo aqui é muito bom para nós reunirmos, glorificarmos a Deus. Mas o templo de Salomão era muito mais bonito que esse aqui. Ele permitiu que fosse destruído 3 vezes. 2 vezes. Então Deus não quer as coisas materiais. Ele quer, como eu já disse, corpo, alma e espírito. Ele quer o teu ser. Para você ter comunhão com Deus, você tem que dar tudo de si. Tudo de si. Aleluia.
Eu não tenho, não posso oferecer dinheiro, não posso oferecer riqueza, nada disso. Como eu disse, Tessalonicenses 5:23. O próprio Deus de paz santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível. Uma coisa interessante, meus irmãos, e tem que ser observado. Conservado, irrepreensível. O que quer dizer isto? Irrepreensível. Todos nós estamos sujeitos a sermos repreendidos em algum momento. Mas Deus quer que nós sejamos irrepreensível. Quer dizer, santo. Santo. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Exemplo de como devemos viver a comunhão com Deus. Primeiro, o que é ter comunhão com Deus? Segundo, como devemos viver a comunhão com Deus? Antigamente, a comunhão com Deus significava o seguinte: não é o meu tempo, mas era um chapéu, paletó, abotoado até aqui, manga de camisa até aqui, calça comprida, short, nem se falava. Isso era uma comunhão com Deus. Será que isso realmente quer dizer comunhão com Deus? As mulheres, os cabelos arrastavam lá nos pés, a saia tampava tudo. Isso não quer dizer comunhão com Deus. Isso são costumes, apenas costumes, hábitos da época, do tempo, coisas que passam. A vida muda, os hábitos mudam, porém a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser permanente. Glória a Deus, aleluia. A nossa comunhão pode ser expressada através do louvor. Meus irmãos, alguém diz, mas eu não sei louvar. Sabe, a palavra diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Te esforça, busca a Deus e Ele tem para te dar. Eu tenho um testemunho aqui. O meu filho Douglas, pensa no menino desafinado. Pensa no menino desafinado. Desafinado, e ele cismou que tinha que ser músico. Pensa a dificuldade para escutar ele com a flautinha dele ali, ó. Não saía nem um som que não fosse para a gente tampar os ouvidos. Hoje meu filho é formado em música. O emprego dele, ele é músico, porque ele perseverou. E quantos não têm conseguido alcançar pela perseverança? Porque é Deus que tem para dar. Ele permaneceu ali, eu dizia, não sobe. Quantas vezes ele foi rejeitado em cima do púlpito, porque dizia, você não sabe tocar. Era assim, irmãos. E meu filho, eu queria até que ele estivesse aqui. E hoje ele é músico, formado. E Deus o honrou. Glória a Deus. Então, valorizar o louvor, valorizar a leitura, ter prazer e alegria na adoração. Os tempos vão ficando difíceis, e para mim está ficando bem curtinho já. Porque você, para ver nós dobrar os nossos joelhos e levar 5 minutos de joelho, já está ficando difícil. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Isso era para o tempo de papai, de mamãe, não precisa. Chegar na casa de Deus e dobrar os joelhos,
Eu não estou querendo exortar ninguém, meus irmãos. Mas é a palavra, né? É reverência. É reverência. É demonstração de gratidão, de humilhação. Humilhar? Sim. Diante de Deus, o homem tem que se humilhar. Reis, grandes, profetas, tudo se humilhou, porque nós que somos meros pecadores, simples, não temos nada, não podemos nos humilhar diante de um Deus tão poderoso. Vamos em frente. Ter prazer na alegria, na adoração. Tem um ponto aqui que realmente é o segundo mandamento. Mas faz parte. Testifica que você tem uma comunhão com Deus. Amar o seu próximo. Mas é difícil. Esse dia eu estava orando, Jesus, me ensina a amar o meu próximo. Porque tem hora que você repudia as pessoas. Elas te fazem tanto mal. E você repudia. E aí temos que falar, Jesus, me perdoa. Não é fácil. Mas precisamos. Às vezes na igreja, me desculpa, pastor. Às vezes na igreja uma coisinha desse tamanho assim. Vira uma montanha. Não estou falando daqui não, estou falando da igreja. A igreja do Senhor é universal. E Jesus disse, quantas vezes alguém perguntou, ele disse, olha, eu não te digo 7 vezes 7, 49, mas 70 vezes, não, mas é tantas quantas vezes for necessário, você tem que perdoar. Amar ao próximo. Quem é o próximo? Deus fala contigo, quem é o teu próximo? Fala comigo, quem é o meu próximo? Por se tratar de Deus, irmãos, eu estou tratando aqui de um assunto que exemplo de como devemos viver em comunhão com Deus. Por se tratar de Deus, podemos expressar nossos pensamentos. Se nós temos comunhão com Ele, não nos vamos aí contando o que você está pensando para alguém que não vai fazer nada por você. E às vezes nem vai saber te dar um bom conselho, porque o seu pensamento é mau. Mas para Deus, expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos e experiências. Porque Ele é Deus. Por que eu vou pedir ajuda para alguém que, na verdade, pode, mas não vai me ajudar? Tem condição, mas não vai levantar um dedo para me ajudar? Pode me dar um bom conselho, mas ele vai dizer assim, que se lasque. Verdade, meus irmãos. Deus está sempre aí, querendo te ouvir, irmão. Não fique triste e abatido. Não. Alegre o teu coração, porque Deus está pronto para te ouvir. A tua luta, os problemas que te cercam, Deus é muito maior que eles. Não quero falar de problema meu, mas nós temos passado por algumas lutas, mas eu estou glorificando a Deus, porque Ele é bom, tem me sustentado. Quando muitos não acreditaram que eu ia viver, eu estou aqui. Tem aquele hino que diz, pensavam que eu não vivia, mas eu estou aqui. Olha eu aqui. Aleluia. Aleluia. Talabai, Ashituarele, Mikalama.
expressar sentimento, experiência, pois Ele nos ama, pode nos dar orientação. Às vezes amanhecemos sem saber que rumo que vamos tomar, como resolver a situação. Quantas vezes aconteceu comigo esses dias, até poucos dias, para contar um caso assim, testemunho bem rapidinho. Eu fui chegando em casa com o meu carro e de repente uma pessoa estava parada, logo assim, pertinho de mim. E na hora que eu parei no portão, ele chegou, pá, eu até assustei. Me pagou R$2.500, eu estava precisando desse dinheiro. Glória a Deus. O carro, tudo que estragou no carro eu consertei, não levei nem para a oficina. Eu estava precisando desse dinheiro. Glória a Deus. Oh, Jesus é bom. Aleluia. Eu fiz um orçamento, me cobraram quase R$3.300. Aí tinha uma peça que eu via que era recuperável, eu digo, não, eu vou quebrar o galho de vocês, eu vou dispensar ela. Me pagaram R$2.500. Até hoje, o carro ficou uma marquinha só do lado assim, ó, que já vou aproveitar, vou pintar, mas eu estava precisando desse dinheiro. Glória a Deus. Então, são coisas que Deus faz, irmãos. Ele diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não sei como é que ele consegue, mas ele escreve. Pode ser torto como for, mas vai sair certinho. Vamos aqui continuar com a nossa meditação. Glória a Deus. Orientação, força, paz, proteção, segurança. Pois tudo está ao seu alcance. Deus pode fazer tudo por nós, irmãos. Tudo por nós. Na despensa dele, irmão, não falta nada. E às vezes nós sofremos faltas de umas coisas tão poucas. Às vezes é porque nós não sabemos pedir. Glória a Deus. Ele é Deus e se queremos viver uma vida tranquila em um mundo tão difícil. O João dizia assim que o mundo jaz no maligno. Isso há 2000 anos atrás. Mas na parte inicial do versículo diz, nós sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno já tem muito tempo. A prova é que o primeiro foi destruído com água. E o segundo, a promessa vai ser uma boa parte com fogo, vai sobrar só a igreja. E o resto vai ser transformado. Então, meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. Eu tenho aqui muita coisa que poderíamos falar, meditar, mas aí eu vou ter que vir outro dia para continuar. Glória a Deus. Se me der essa oportunidade. Mas nós vamos querer apenas frisar mais alguma coisa aqui, porque meu pastor, às vezes, quando ele me elogia, diz assim, e ele é fiel, ele cumpre o horário. Eu não quero negar isso aí. Eu quero cumprir o horário. Se aquele relógio lá está certo, eu tenho apenas 10 minutos, é hora de parar. Para nós sermos obedientes, demonstrar temperança, sermos fiéis a Deus, só tem um caminho: acreditar na palavra de Deus, ouvir e guardar a palavra do Senhor, ter certeza que nós estamos servindo o Deus que é o único que pode dirigir a nossa vida. Ele disse assim, olha, em João 14:6, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que mais nós precisamos?
Nós precisamos de um caminho, o Senhor é o caminho, então vamos andar com Ele no caminho, Ele é o caminho. Nós precisamos da verdade, Ele disse, olha, eu sou a verdade, vamos continuar com Ele, porque a mentira tem perna curta. Não é assim mesmo? A mentira tem perna curta, irmão, apesar que a mentira nos últimos tempos está com uma perna muito mais longa. Não sei onde é que ela arranjou tanta perna, está parecendo até uma centopeia. E o que é mais importante, meus irmãos, ainda acima de tudo isso, ele disse, eu sou a vida. Vamos fazer um compromisso com Deus. Além dos que nós já fizemos. De dizer, Senhor, todo dia, o Senhor é a razão da minha vida. Senhor, eu sou teu servo. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor me concede. Sonda o meu coração, porque se tem um caminho mau, Senhor, me conserta. O salmista disse, Senhor, sonda o meu coração. Ele tinha tanta confiança que ele era reto, mas eu digo assim, Senhor, se tem um caminho mau, Senhor, me conserta. Porque lá em Jeremias, o Senhor diz, a palavra diz que Ele sonda os corações. E Ele te conhece por dentro e por fora. Sabe por que Deus sonda o coração? Não é porque Ele quer bisbilhotar, não, é porque Ele tem uma bênção para te dar. E a palavra diz que Ele é fiel e justo. Ele não vai negar a você uma bênção que você merece. Ele quer te dar uma bênção, então Ele sonda o teu coração, para ver se Ele pode realmente te dar aquela bênção tão importante que Ele tem para te dar. Eu vou encerrar. Pastor Valdivino, pastor Zé de Carvalho, eu quero agradecer pela oportunidade. O Senhor me